Tudo bem, meus amigos? No vídeo de hoje, nós vamos falar a respeito da unificação italiana que tem o seu processo concluído no ano de 1870, com a tomada de Roma pelo Reino da Itália, né, e com o fim dos estados pontifícios, dos estados que eram governados pelo Papa. Para nós compreendermos o processo de unificação italiana, nós precisamos compreender que toda a vida política da Itália ela girava em torno dos chamados estados pontifícios. E, portanto, a constituição de um reino italiano soberano e independente, ele dependeu no século XIX da tomada e da abolição dos chamados estados pontifícios, que constituíam o que era chamado de patrimônio de São Pedro. O que era o patrimônio de São Pedro? Era uma parte da Itália. Esta parte era composta pelas regiões, deixe-me aqui ver a minha cola, pelas regiões das legações de Ferrara, Bolonha e Romanha, as Marcas, Úmbria e o Ducado de Roma, Montecorvo e Benevento no Reino de Nápoles. Esses eram, no século XIX, os chamados estados pontifícios. Desde o século IX, quer dizer, 1000 anos antes, essas regiões elas tinham sido dadas por Carlos Magno para o domínio temporal do Papa. Quer dizer, eram regiões que deveriam ser governadas diretamente pelo Sumo Pontífice. Foi o chamado Patrimônio de São Pedro. E o chamado Império, né, o Sacro Império Romano, que começa com Carlos Magno, ele vai assumir a tarefa de guardar e proteger o patrimônio de São Pedro e a pessoa do Papa. Né? Então, a relação que se estabelece no século IX entre Império e entre a Santa Sé é uma relação de proteção por meio de um braço temporal, proteção da sede da Igreja Católica por meio de um braço temporal. Essa era a relação que se estabeleceu originalmente. Nós sabemos que ao longo da Idade Média vão acontecer vários atritos entre a autoridade da Igreja Católica e o imperador, o Sacro Imperador Romano, né? Que a partir do ano 1000, a partir de meados do século XI, o Sacro Imperador Romano ele vai ser sempre um príncipe alemão, um príncipe germânico. O Sacro Império Romano ele foi abolido como estrutura política por Napoleão Bonaparte, no começo do século XIX, quando ele já estava bastante decaído, né, quando ele era apenas um resquício da organização política antiga da Europa. Então, Napoleão Bonaparte, se não me engano, em 1806, ele baixa um decreto, né? Quando ele vence a Áustria e a Prússia, ele baixa um decreto e abole de uma vez por todas o Sacro Império Romano Germânico. Desde a Revolução Francesa, em 1789, as relações entre o poder temporal e a Igreja Católica, elas estavam cada vez mais tensas. Por quê? Porque a Revolução Francesa, ela se faz contra a Igreja Católica, né? Então, uma das medidas mais radicais tomadas pela Revolução Francesa num primeiro momento, a separação radical entre igreja e Estado, e num segundo momento, uma perseguição clara contra o clero e contra os católicos. O Napoleão Bonaparte, que vai ser o herdeiro da Revolução Francesa, ele vai, com suas campanhas militares, expandir para outros territórios da Europa esse espírito anticlerical. E uma das primeiras campanhas que Napoleão faz antes de ser coroado ou de se autocoroar imperador é uma campanha no norte da Itália. Então, ao ocupar o norte da Itália, Napoleão ele toma conta dos estados pontifícios e ele diz aos italianos, ele promete aos italianos que vai criar um reino independente da Itália. O plano inicial de Napoleão Bonaparte era impedir que
quando morresse o Papa, um novo Papa fosse eleito. Né? Então, a Igreja, no período logo depois da Revolução Francesa, ela fica numa situação extremamente precária. O Napoleão não vai fazer isso. Quem vai tentar fazer isso logo na sequência é um dos seus generais, um homem chamado Murat. Murat vai ser nomeado por Napoleão rei de Nápoles, no sul da Itália. Né? A região do reino de Nápoles vai ser dada a esse general de Napoleão. E esse general ele vai tentar estabelecer um reino italiano independente. A gente sabe que Murat era membro da maçonaria, né? Então ele era inimigo da Igreja Católica, ele queria estabelecer um reino secular. Ele não vai conseguir fazer isso por causa da derrota de Napoleão. Ele vai acabar sendo deposto e fuzilado. Isso em 1815. Quando acontece o Congresso de Viena, os estados pontifícios, que haviam sido ocupados pela França de Napoleão, eles são devolvidos ao Papa. Agora, a situação do Papa ela fica na dependência de duas potências europeias. Quer dizer, para se proteger os estados pontifícios, se colocam como guardiãs a França e a Áustria. Então, a situação ali dos estados pontifícios no centro da Itália, ela vai depender da benevolência e do auxílio material da França e da Áustria. Agora, como o espírito da Revolução Francesa e essas promessas de unificação já tinham entrado na Itália durante o período napoleônico, aqueles que tinham se animado com a possibilidade da criação de um Estado italiano independente do poder da Igreja, eles começam a tramar e a maquinar um novo projeto para colocar este plano em prática. Então, no sul da Itália, em Nápoles, surge uma sociedade secreta, a Sociedade dos Carbonários, que provavelmente tiveram origem na maçonaria e que eram ideologicamente muito semelhantes aos jacobinos da Revolução Francesa. Então, os carbonários eles eram anticatólicos e antimonárquicos. Eles desejavam, então, estabelecer uma república. E a forma de ação dos carbonários ia desde uma propaganda oculta até a prática de atentados e de ações armadas. Então, entre o Congresso de Viena, em 1815, e as revoluções europeias de 1848, vão acontecer nos Estados Pontifícios vários atentados contra autoridades. Então, a ação dos carbonários é uma ação extremamente violenta. Como que o governo da Santa Sé ele vai fazer frente a isso? Ele vai fazer frente a isso por meio da repressão militar. Agora, essa repressão militar ela vai adquirir aos olhos de parte da população italiana uma imagem bastante negativa. Então, parte da população italiana vai acabar ficando contra o governo do Papa. Em 1830, acontece na França a Revolução de Julho, né, que derruba novamente a monarquia dos Bourbon e instaura o governo do rei Luís Filipe, que é chamado rei burguês, que vai governar com o auxílio de um parlamento. Com as revoluções de 1830, acontece em Roma a proclamação da República. Então, um grupo de revolucionários na Itália proclama a República em Roma. Mas, um pequeno problema, eles não tinham exército para fazer valer esta república. Então, o exército austríaco vai até Roma e dá um pé naqueles que tinham proclamado a república. Entre 1830 e 1848, 1848 é quando vai acontecer a Revolução chamada Primavera dos Povos. Vão se desenvolver na Itália duas tendências, um tanto divergentes, mas ambas buscando a unificação do país como um todo.
Uma delas era mais aquela ligada à tradição dos carbonários, que buscava a proclamação de uma república. E a outra delas, os chamados neoguelfos, propunham uma federação italiana sob a presidência do Papa. Então, estes não propunham a abolição simples e direta dos estados pontifícios. Quando sobe ao trono, na década de 1840, o Papa Pio IX, que vai ter um dos pontificados mais longos da história da Igreja, Pio IX vai começar o seu governo fazendo uma série de concessões aos liberais. Então ele vai, por exemplo, admitir os começos de uma democracia parlamentar. Ele vai, por exemplo, admitir algumas instituições de cunho republicano nos estados pontifícios. Mas quando acontece a Revolução, a Primavera dos Povos, que se espalha por toda a Europa, proclama-se novamente em Roma a República. E essa República, ao ser proclamada, ela tem como um de seus líderes um sujeito chamado Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini era líder de um movimento chamado a Itália Jovem, La Giovane Italia. E este movimento ele foi muito importante para dar origem a essa tendência cultural que é chamada de Risorgimento. O que é o Risorgimento? É um movimento cultural de resgate da nacionalidade italiana. Mas notem bem, é um movimento cultural de resgate da nacionalidade italiana tendo como base a ideia lá da República e do Império Romano. Então, segundo os ideólogos do Risorgimento, a unificação italiana ela deveria ser feita olhando para este passado que é pré-católico. Então, quer dizer, os estados pontifícios e o governo da igreja deveriam ser derrotados, deveriam ser expulsos. Por quê? Porque eles eram o bloqueio à unificação da Itália. Nós sabemos que além dos estados pontifícios havia o reino de Nápoles e havia no norte, estou falando apenas dos estados mais expressivos, havia no norte o reino da Sardenha e Piemonte. O reino da Sardenha e Piemonte, com sede em Turim, ele vai desempenhar o papel central no processo de unificação italiana. Por quê? Porque nas revoluções de 1848, o reino sardo-piemontês ele vai conseguir fazer uma série de reformas políticas e administrativas, mantendo a monarquia, mas, vamos dizer assim, modernizando a estrutura administrativa e militar, de maneira a tornar este Estado, o reino sardo-piemontês, uma potência econômica e também militar. Esse processo de reorganização vai ter como líderes a Casa de Savoia, que vai ser a família real que governa este reino, e especialmente a figura de Camillo Benso, Visconde de Cavour. Cavour ele é um político extremamente habilidoso e de cunho um tanto maquiavélico. Então, tanto a Casa de Savoia quanto o Cavour, o que eles vão fazer? Eles vão conseguir, a partir das revoluções de 1848, manter um governo de elites, mas um governo com uma certa modernização administrativa, econômica e militar, de modo que eles pudessem se apresentar para a Europa como os líderes naturais de uma Itália unificada. Então, essa proclamação da República que acontece em Roma, no centro dos estados pontifícios, e que vai ter como um dos principais líderes o Giuseppe Mazzini, ela vai ser reprimida
pela França. Então, quando a França se reorganiza da Revolução de 1848, a França manda um exército para Roma para restaurar o Papa no trono. Né? O Papa teve que fugir de Roma, o Pio IX teve que fugir de Roma. Então, durante um tempo, ele fica exilado e depois o exército francês invade a cidade de Roma, derruba a República e restaura o Papa no trono. Agora, o reino sardo-piemontês, com o comando de Cavour, eles vão tentar fazer o processo da unificação italiana por etapas. Então, o Cavour ele vai se separar um pouco, ele vai tomar distância um pouco da Giovane Italia e do Mazzini. E ele vai fazer esse processo político e militar que vai acabar na unificação da Itália por meio de uma série de jogadas de ordem militar e diplomática. Então, em quem o Cavour vai encontrar um aliado para os seus projetos de unificação da Itália? Ele vai encontrar esse aliado em Napoleão III, o imperador da França. O Napoleão III, desde o começo do seu reinado, ele teve divergências com a Áustria. Então Cavour ele percebeu que conseguiria, com um pouco de habilidade diplomática, jogar a França contra a Áustria. Jogando a França contra a Áustria, o que ele fazia? Ele dividia os poderes que tinham sido encarregados lá pelo Congresso de Viena de cuidar dos estados pontifícios. Qual era o plano, então, do Cavour? O plano do Cavour era mostrar para a Europa como um todo que o Papa era incapaz de governar os estados pontifícios, que aquele território governado pelo Papa era uma fonte de desorganização, era uma fonte de caos e de desordem, e possivelmente um foco de atividade revolucionária. E, portanto, ele, Cavour, se apresentaria como quem? Como um agente da ordem. Nós vamos pôr ordem nesta bagunça. E da onde vinha a desordem que acontecia nos estados pontifícios? Vinha da atividade do Mazzini, vinha da atividade dos carbonários, que continuavam, continuavam promovendo atentados, continuavam promovendo o caos onde podiam, continuavam fazendo propaganda republicana e revolucionária contra o trono, contra a monarquia. E então o Cavour chegava e buzinava no Napoleão III e dizia, pode sair daí um movimento revolucionário que vai derrubar os tronos da Europa, e o senhor é imperador, o senhor deveria ter medo, E fatalmente, para a alegria do Cavour, o que acontece no fim da década de 1850? Um italiano chamado Orsini comete um atentado contra Napoleão III. Então tenta matá-lo. Esse atentado não dá certo, Napoleão III sobrevive e Orsini é executado, é condenado à morte e executado. E da onde que veio o tal do Orsini? Ele veio justamente dos estados pontifícios. Ele era um cidadão ali dos estados pontifícios. Então o Cavour novamente fala para o Napoleão III, tá vendo? Eu avisei para o senhor, Então o senhor sentiu agora na pele as coisas, Deixe-me pôr ordem no pedaço, deixe-me assumir deixe-nos, eu e a Casa de Savoia, nós aqui do Reino Sardo-Piemontês, deixe-nos assumir o controle da Itália para pôr ordem no pedaço. Por que não o Reino de Nápoles no sul? O Reino de Nápoles do Sul ele era menos estável, a região do sul da Itália é mais pobre do que o norte, ela desde muito tempo atrás é uma região bem mais pobre do que o norte, e também exposta a todo tipo de bagunça e convulsão social. Então vai atuar de maneira muito intensa nesse período, no sul da Itália, um sujeito que nós conhecemos bem aqui no Brasil, que é o Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi ele é um caudilho, ele é um líder militar que vai promover o quê? Ele vai promover a desordem.
ele vai promover ataques, vai promover a desordem. Então, o reino de Nápoles, fatalmente, ele não poderia ser o artífice da unificação italiana. Então, quem que se apresentava, né, ou melhor, quem que se apresentaria como líderes possíveis de uma Itália como nação? Ou o Papa, ou o reino sardo-piemontês. Então, qual foi o trabalho que o Cavour fez? O trabalho que o Cavour fez foi minar a autoridade do Papa. Foi tentar mostrar para as outras potências que o Papa não podia exercer essa função. Então, muito bem. Com a chamada Guerra da Crimeia, que vai opor Inglaterra, França, de um lado, Rússia e Império Turco-Otomano, do outro, nós falamos em outro vídeo a respeito da Guerra da Crimeia. A França e a Inglaterra vão vencer, a Rússia, ou melhor, perdão, só deixa eu me corrigir aqui. A Rússia lutou contra o Império Otomano, protegido pela Inglaterra e pela França, que não tinham interesse na desintegração naquele momento do Império Otomano. Quando então a Inglaterra e a França vencem a Guerra da Crimeia, eles contam com a participação, com o auxílio do reino sardo-piemontês. Então o Cavour dá um auxílio militar nesta guerra. E na conferência de Paris, que pôs fim à guerra, o Cavour ele colocou ali na mesa de negociações uma proposta de que a Áustria tirasse as suas tropas das legações de Bolonha e daquela região do norte da Itália que pertencia ainda à Igreja Católica, né? Mais para frente, em 1859, o Cavour ele vai se encontrar com Napoleão III em Plombières, na França, e ele vai atiçar o Napoleão III a guerra contra a Áustria. A França realmente vai fazer a guerra contra a Áustria, vai vencer essa guerra e vai tomar posse de 2 territórios que antes pertenciam ao reino sardo-piemontês. Então vai tomar conta de Savoia e da cidade de Nice, que Nice é uma cidade importante da França. Mas o que vai acontecer? Os austríacos eles vão ter que se retirar das legações da região dos estados pontifícios. Agora, os católicos franceses eles vão pressionar o Napoleão III para não deixarem o Papa desprotegido. Então, o que faz o Napoleão III? Ele manda uma guarnição do exército francês para proteger apenas o Ducado de Roma. E o reino sardo-piemontês, o que vai fazer? Com o auxílio do Giuseppe Garibaldi, que estava criando o caos no reino de Nápoles, eles vão proclamar o reino unificado da Itália. Então, o que o reino sardo-piemontês faz? Ele atravessa com seu exército os estados pontifícios sob pretexto de ir até o sul da Itália para reprimir a rebelião do Garibaldi. Mas nós sabemos hoje que isso tudo foi combinado, né? Então o Garibaldi ele estava de conluio com o pessoal do reino sardo-piemontês. Então isso era um pretexto para esse reino poder ocupar militarmente os estados da igreja. Só fica protegida a cidade de Roma. Por quê? Porque os católicos franceses fazem um clamor diante do Napoleão III para ele proteger ali a cidade de Roma. Mas o resto da Itália acaba ocupada pelas tropas, né, sardo-piemontesas. E aí se proclama o reino da Itália, com Vittorio Emanuele da Casa de Savoia como seu primeiro rei. Agora, faltava apenas tomar a cidade de Roma, que era a capital, que deveria ser a capital da Itália, né? A cidade de Roma ela tem um valor simbólico. E para isso era necessário tirar esta guarnição francesa. Quando que vai acontecer essa remoção da guarnição francesa? Em 1870,
com a Guerra Franco-Prussiana. Então, quando a França entra em guerra com a Prússia de Bismarck e vai ser fragorosamente derrotada, eles são obrigados, né, a tirar aquela guarnição de Roma para proteger, ou melhor, para dar reforços para o exército francês. Os franceses, perder de maneira fragorosa essa guerra. E o Bismarck, que era um sujeito cabalmente anticatólico, ele vai dizer o seguinte, ele vai falar, olha, eu não tenho nada a ver com os estados pontifícios, né? Eu não vou protegê-los e é um problema dos italianos, os italianos que se resolvam. Então, o Vittorio Emanuele manda o seu exército invadir a cidade de Roma. O Papa Pio IX, o que ele faz? Ele determina que a guarda da cidade de Roma resista à invasão do exército italiano resista de maneira branda. Quer dizer, que eles não engajem uma batalha sangrenta, mas que eles apenas troquem alguns tiros com esse exército para mostrarem que a invasão não foi pacífica. Então, esse evento, né, no ano de 1870, foi conhecido como a tomada da Porta Pia, né, a Porta Pia que era a entrada de Roma. Então, ali na Porta Pia, a guarda do Papa e o exército italiano trocam alguns tiros e o exército italiano entra em Roma, toma posse da cidade e transforma Roma na sua capital. O Papa Pio IX ele não reconhece esse Estado italiano, ele excomunga o rei, né, Vittorio Emanuele, e ele proíbe os católicos de cooperarem com esse Estado. Mas a situação ela se tornou uma situação de fato irreversível. E a partir daquele momento estava consumada a unificação da Itália sob o governo do Vittorio Emanuele e da Casa de Savoia. Em 1870 o Cavour já era falecido, mas o projeto dele acabou sendo o projeto vencedor. Então, em linhas gerais, essa é a história da unificação italiana. Eu espero que tenham gostado, que tenha ajudado um pouco a vocês entenderem esse movimento histórico que teve repercussões grandes para a história do século XX e para a situação do mundo como ele é hoje. Agradeço por me acompanharem até aqui. Até a próxima.